A primeira coisa que você tem que saber é do que se trata essa perícia, ou seja, qual é o objeto dessa perícia, tá bom? O que está acontecendo aqui? O que diz, né, o autor? O que diz o réu? O que eles estão discutindo? Né? Quais são os fatos controversos? Né? Quais são os pontos de conflito, né, nessa ação, nesse processo? São nesses pontos controvertidos que o perito, né, nesses fatos controvertidos, que o perito vai atuar, tá? Então, dentro do processo judicial, você tem o autor, né, por meio da sua petição inicial, o autor, ele move uma ação contra o réu. Nessa petição inicial, o autor, ele vai contar uma história, segundo a versão dele, ele vai dizer quais são os fatos que aconteceram segundo a ótica dele. Ele vai dizer quais são os direitos que ele tem, ele vai fazer os embasamentos legais a respeito daquilo que está querendo, e lá no final ele vai dizer o que ele quer, quais são os pedidos dele, o que ele está querendo. Bem, dentro dessa petição inicial, a gente poderia dividir, né, essa solicitação, né, que ele faz ao magistrado, né, ao poder jurisdicional, dividir basicamente ali em duas partes. Né? Eu não sou advogado, mas eu vou arriscar aqui dizer que o conflito, né, ele tem os fatos e tem os direitos. Né? Então, quando o autor ele entra com a petição inicial, ele vai elencar os fatos, ou seja, aquilo que aconteceu, e vai elencar também os direitos. Tá? O réu, por meio da contestação, né, da peça de contestação, vai impugnar todos os pontos elencados pelo autor na sua petição inicial. Então, a contestação do réu vai atacar todos os pontos do autor, tá? Então, os fatos e também os direitos. Em matéria de direito, o juiz resolve, porque o juiz ele é bacharel em direito, ele é juiz, tá? De direito, o juiz conhece. Então, as controvérsias, os pontos conflitantes entre o que diz o autor e o que diz o réu, os pontos de conflitos ali, o que eles divergem um do outro, o juiz resolve. Mas nos pontos, nos fatos controvertidos, aí o juiz já fica difícil para o juiz, porque demanda, né? Pode demandar conhecimento técnico, tá bom? Para resolver os conflitos de fato, né, o juiz ele vai lançar mão de documentos que foram juntados aos autos, como provas documentais, testemunhas, etc. e tal. Mas se isso não for suficiente, aí ele vai nomear um perito judicial.